praticamente não usa mais, né? O livro, em raríssimas exceções, quando o disco tem problema de geometria, de LBA e coisa e tal, porque às vezes o grupo não consegue alcançar a trilha zero para gravar o Master Boot Record, e aí a gente usa livro, mas é muito raro. Hoje é o danado do grupo que está mandando. Tem um problema com o grupo da linha Debian, por exemplo, que o grupo da linha Debian agora ele só é alterado depois que você faz o update group lá. O que eu não gostei, porque estão me transformando o meu raio do meu Linux no Windows. E foi criada agora também uma situação de group um pouquinho diferente, que é o group EFI. Isso por causa de algumas máquinas mais modernas que tem esse recurso. E hoje em dia a maioria dos processadores já tem recursos de EFI, e aí acaba tendo um negócio que tem importante. Mas vamos dar uma olhada aqui de forma direta, né, sobre o grupo, tá? Aqui nós temos os dois, ó, porque o Red Hat eu tenho a EFI e tenho o grupo, tá? De uma forma bem simples, ele mantém isso aqui para compatibilidade. E aqui, o que acontece? Aqui eu tenho todas as informações que são necessárias para a carga da máquina, tá? Observem que esse arquivo menu LST, ele antes era um arquivo texto e editável, agora ele é simplesmente um link simbólico que aponta para group.conf nesse mesmo diretório. Então, se eu editar group.conf ou se eu editar menu LST, vai ser a mesma merda, ou seja, tanto faz eu usar um quanto o outro, né? É a mesma coisa, tá? Se eu fizer alguma alteração preponderante, alteração de mídia, porque pode acontecer, por exemplo, vou dar um exemplo grotesco, mas é interessante. Eu falei mais cedo que a gente podia fazer um ghost usando o comando DD. Né? E aí pode acontecer o seguinte problema: eu deixo o disco na máquina, o segundo disco, mas não monto ele, deixo ele sem montar. Teve uma vez numa empresa, Mendes Júnior, que nós fizemos inclusive um negócio interessante. O cara colocou uma chavinha liga e desliga para fora do gabinete, interceptando o cabo que alimentava o HD. Então, a gente ligava ele na chavinha, ele entrava em funcionamento, aí a gente duplicava o HD principal e depois desligava, para não correr o risco nem dele sofrer interferência de raio, por exemplo. Tá? Isso aí é uma ideia de maluco, cientista maluco. Se você quiser manter o HD na máquina, desgasta pouco, é bobagem, né? Quando dá merda, põe no ventilador. Então, normalmente, quando caiu um raio aqui, então danou. E aí, se caiu um raio, você vai perder tudo. Bom, deixando a brincadeira de lado, você pode fazer um ghost de um HD. Só que o HD, o primeiro é /SDA e o segundo é /SDB. Bom, eu posso virar no setup da máquina e falar dá boot pelo segundo, que em tese tem que funcionar tudo. Teoricamente tem que funcionar tudo. Não tem por que não funcionar no segundo disco, já que ele vai assumir o papel de disco de boot. Mas pode acontecer, por exemplo, se o primeiro ainda estiver funcionando, mesmo que mal, ele passa a ser SDA e o segundo SDB. Aí dançou tudo, porque meus mapas, meus controles, tudo, vai tudo para o espaço. FS-Tab, tudo, vai tudo dançar. Então eu teria que fazer a mudança desse cara para SDA, ou então fazer com que tudo virasse SDB. Uma coisa importantíssima que a gente tem que considerar é o danado do label do disco.
Foi o Maurício que pediu, né? A gente falar do Ghost. Foi. Então é o seguinte, Maurício, só uma informação, viu? Muito cuidado com o seguinte. Eu dou um comando do monte aqui, eu vou ver o fenômeno aqui. Quem está montado no Barra, ele chama Barra Dev Map VG 100LV Root. Está montado no Barra. Se eu duplicar esse disco com o comando DD, que é o Ghost do Linux, o segundo disco também vai ter a partição com esse nome. O label do disco, eu posso fazer tune 2fs -L barra dev barra s mapper VG. Olha só, eu tô listando o label do disco. Ó, ele não tem o volume name. Isso aqui já é interessante, porque tem uns que põem nome do volume label, ao invés de barra dev. Aí aqui ele vai me jogar no chão, porque ele vai chamar isso aqui de barra root. E o outro também vai chamar barra root. Então, se eu tiver os dois na máquina, a máquina vai dar problema, vai dar porcaria. Porque ao dar boot, ele vai procurar o arquivo chamado label, tem dois. Então, muito cuidado com isso na hora de duplicar, que se tiver label igual, ele pode desachar. Eu não gosto de usar label, mas às vezes você usa, bota label no disco e dança. Aqui não vai ter problema porque ele está montando no Barra. De qualquer forma, os nomes vão ficar iguais, né? E aí é interessante você fazer alguma mudança, tanto no LV quanto no grupo. Então vamos ver qual é a interferência que o grupo teria nessa situação. Então, por exemplo, eu vou listar o menu .mst. Olha só, se nós estivermos falando de Red Hat, as informações relativas ao grupo vão estar aonde? etc, sysconfig, group. Não se esqueçam disso, etc, sysconfig, group. Quem que é o dispositivo de boot? /dev SDA. E quem é, e se eu preciso ou não dizer que o meu disco tem que ter LBA. LBA é Large Block Address, endereçamento de blocos largos demais, ou seja, aqueles discos que antigamente, quando tinha disco só de 80 mega, 5 mega, e aí começaram a aparecer os de giga, depois os de tera. Aí tem que tomar cuidado, porque tem alguns que, se não tiver LBA, a BIOS não consegue mapear. Hoje em dia, as BIOS mais novas, todas já têm endereçamento maior, não tem problema. Mas antigamente eu tinha que fazer mapeamento. Bom, então observem bem. Aqui eu tenho esse arquivo de menu do Groove que me falou que todas as informações que eu preciso estão aqui. Então eu tenho aqui, o boot, aqui ele está contentado. Se eu tiver que mudar, ou posso mudar lá no /etc. Cadê ele? Gente, eu estou falando dele aqui. Ó. Fiquei doido. Eu não tinha dado um cat no... Ah, não, tá aqui, ó. Rapaz, vai te morder aqui, ó. Aqui, não é TC sysconfig group, tá falando comigo. Que boot é /dev SDA. Então eu não preciso preocupar com esse aqui, esse arquivo. Se eu quiser, posso mudar aqui. Eu quero que o boot seja /dev SDB. E aí, o que vai acontecer? Quando eu fizer group install, agora eu tenho que fazer group install /dev SDB. Ele vai levar toda essa estrutura aqui de inicialização da máquina lá para o /dev SDB. E aí eu vou ter os dois mutáveis. Eu posso mutar tanto por
escolher na BIOS, né? Ou interceptar o menu. Alguns computadores hoje F12 interceptam o menu de boot e eu posso escolher. Dá boot pelo CD, dá boot pelo HD 0, HD 1, pelo USB, pela mãe do Valdemiro Lobo, em qualquer lugar que eu quiser. Bom, e aqui então eu começo a descrição. Qual é a entrada default? Vai ser a 0. A entrada 0 é essa primeira que aparece com título aqui. Então, eu tenho um primeiro título, que é o centro. Se eu tivesse um segundo título que não tenho, desculpem, eu não tenho um segundo título, então eu vou ter o boot sendo feito pelo boot 0, o timeout é 5, ele vai esperar 5 segundos e vai esconder o menu, hiding menu. Isso significa que eu não vou ver o menu, eu tenho uma chance só de ver o menu, que é na hora que eu rebootar a máquina, aí eu tenho que ficar apertando barra de espaço ou uma tecla qualquer, tab, por exemplo. Aí vai aparecer o menu, mas eu tenho que pegar ele nesses 5 segundos que ele vai estar entre o término do exame da BIOS e o início do boot propriamente dito. Então tem que ser refresh. E aqui eu tenho os parâmetros do boot. Esse splash image é a imagem de boot. Eu posso aqui, se eu quiser, posso fazer uma penteadeira de prima, posso botar o logotipo da empresa, posso carregar para cá e botar essa porcaria aqui. Ele tem que ser XPM, ele não pode ser outro XPM comprimido. Eu posso botar, então eu vou personalizar. Então vai chegar lá no exército, vai ter todo mundo com o boot lá, na hora do boot, aquela telinha bonita lá, né? Então, eu posso tirar esse hiding menu. Nós vamos fazer isso agora aqui para vocês poderem ver. E aí eu tenho aqui o título, o centro, etc, etc, e aqui os parâmetros na hora da carga do kernel, tá? Ele vai ter parâmetro, vai carregar esse arquivo que está no barra, olha só, ms-l, barra vm linux, cadê? Não, perdão, é boot VM. É porque o boot, atenção, só para mim não passar vergonha, se eu der um monte aqui, eu vou ver que o barra boot está montado. Cadê ele? Então, aqui ó, o SDA1 no barra boot. Então, quando ele fala barra aqui, no menu NST, ele está considerando a raiz do barra boot, que é o barra, certo? Então, o arquivo é ls-l.barra vm linux, tá. Quem que é esse cara? Né? É o kernel do sistema. Esse sujeito aqui, né, que tem ainda o nome do compadrinho que fez o Linux lá, o Linux, ele que carrega, ele que é o kernel, que vai ser carregado. É o chefe que vai ser levado para a memória na hora que a máquina debute. Eu quero que seja read-only. O root vai ser esse sistema de arquivo aqui. Eu tenho que informar para ele, ó, barra root, barra dev, barra mapper, barra vg, centros, lv root. É nesse sistema de arquivo que está o meu raiz. Vou só minimizar aqui, para a gente poder ver. Atenção, aqui agora começa uma série de parâmetros que você vai ter que olhar isso direitinho, porque são parâmetros relativos à CPU que você está usando. Aqui, aqui são recursos avançados do sistema operacional, do hardware onde eu estou sendo hospedado, e eu tenho que tomar certos cuidados com isso aqui, que são parâmetros importantes, tá? Eu não vou
conhecer detalhes de todos eles, porque também não sei todos de cabeça, não. Mas observe bem que na própria linha do kernel eu já posso, inclusive, falar para ele, ó, o keyball do tipo EPC, o keybtable é BR-ABNT, e aqui eu vou dizendo onde é que está o swap, ó, tá certo? A linguagem, tá? Uma coisa que interessante, que você vão saber, por exemplo, se você for instalar um Red Hat, um CentOS, um Oracle Linux, você pode instalar via VNC. Aqui no Groove, ou na hora que eu debute no Linux, lá eu posso ligar os flags de VNC e você de uma outra máquina qualquer fazer VNC view, eu vou chamar o cliente VNC, para acessar a console da máquina onde você está instalando. Não precisa de você ir lá na máquina. Basta que alguém dê um comando lá na hora do boot e informe os parâmetros do VNC aqui, na hora de carregar o kernel. Bom, então aqui eu tenho uma série de informações. Você lembra que essas informações aqui, ó, keyboard type, keytype, o lang e o sysvot, isso está lá no /etc sysconfig, no /i18n e no, acho que é local, não é local, como é que é? Peraí, deixa eu ver se eu lembro aqui. I18n e no keytable, no keyboard, ó, tá vendo? O i18n e o keyboard são os dois arquivos que comandam que tipo de teclado que eu vou usar. Aqui, então, o menu LST, deixa eu voltar minha tela para alguém pode perguntar alguma coisa. Muito bem. Então, aqui tem um parâmetro importante que eu gostaria de ressaltar, que é o seguinte. Pode acontecer de você começar a dar boot numa máquina, muita atenção, por gentileza. Você vai fazer instalação, por exemplo, e na hora da instalação, você pode interromper o Groove e editar o Groove. Eu vou fazer isso aqui daqui a pouco para mostrar para vocês. Aí o que acontece? Eu preciso de dizer, porque tem máquinas que tem um raio de um parâmetro, vocês podem anotar isso, por favor. Tem um raio de um parâmetro que costuma derrubar a gente. Você começa a instalar, a instalação vai bem, e de repente o raio da máquina para e aparece uma mensagem na tela desgraçada: kernel panic. O kernel achou alguma coisa errada e pulou fora. Esse danado desse parâmetro é um cara chamado CPI, Advanced Control Power Interface. Esse desgraçado costuma controlar a parte de energia da máquina, e se tiver mal configurado, ele derruba a gente na instalação. Já deve ter acontecido isso com alguém. Então, a ideia básica é o seguinte: na hora de interromper o Groove, você vai colocar aqui no final, nós vamos aprender a editar o Groove durante o boot, e nós vamos colocar aqui no final a instrução no ACPI, a CPI igual a off, no L, a P e C, atenção que a palavra é ao contrário mesmo, hein? A CPI é ACPI e o outro é L, A, P e C. São diferentes, tá? No L é P e C. E costuma ter mais uma também, mas essas duas já são importantes. Se você usar esses dois parâmetros, você está na máquina sem problema. E depois você tem que vir no grupo e colocar essa instrução lá, porque senão ela vai, toda vez que entrar na máquina, vai dar boot e vai dar erro. Então isso aqui costuma ajudar muito na hora
do boot, do Groove, é a gente colocar isso lá. Além disso, eu recomendo muito o seguinte: edite esse cara, o menu do LST, e faça o seguinte, olha. Eu aqui tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então eu vou 5YY, P. Eu dupliquei a entrada. E aqui eu vou falar que esse cara, modo manutenção. Manutenção. Não precisa de botar cedilha aqui não. Modo manutenção. Qual é a diferença desse sujeito aqui para o outro de cima? Esse aqui, o default é o 0 e eu tenho entrada 0. Só tenho entrada 0. A diferença é que eu vou escrever aqui no final dessa linha onde está o root aqui, que eu quero, que vai entrar. Eu vou escrever lá no final dessa linha uma palavrinha mágica, que é a seguinte: single. Single ou 1, que eu emite 1. Essa máquina não tem modo recover. Esse é o modo recover. Então eu acabei de criar no meu Groove um modo recover. Então, só para a gente ver o que vai acontecer, nós vamos mudar duas coisas aqui. Primeiro, nós não vamos deixar esconder o menu. Vou comentar o hide menu. E no timeout aqui, eu vou botar um pouquinho de tempo, mas para me dar tempo de ver o boot. Vou botar 15 segundos. Então dá tempo de eu ver e escolher qual boot que eu quero. Então eu agora criei 2 labels. Eu tenho um título normal, que é o 0. Eu tenho um segundo título que eu botei modo manutenção. Então, gravei. Nos Linux da linha Red Hat, eu não preciso fazer nada. Se isso aqui fosse um Debian, eu tinha que ir no etc default group, alterar lá essa linha, botar essas informações lá, e depois teria que fazer update group, né, update group, RC group, tarará, que aqui não tem, lá no outro tem, tá? Aqui, o máximo que eu posso fazer, se precisar, seria group install, group-install /dev/sda. Eu não preciso fazer isso, porque o Groove aqui está instalado e ele vai respeitar esse menu LST que eu acabei de editar. Na realidade é o groove.conf. Ô, gente, se tiver alguma dúvida, por favor, hein? Não me deixe falando sozinho aqui. Bom, então eu acabei de fazer aqui uma jogada. Eu tirei o hide menu, aumentei o timeout para 15 e criei uma segunda entrada para o modo de manutenção, simplesmente acrescentando a palavra single aqui. Que vantagem Maria leva? Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, eu espero que vocês continuem vendo a tela, porque eu acho que vai continuar compartilhando. Qualquer dúvida, me avisem. Eu vou agora, sem pensar, dar um reboot na máquina. Eu sou doido. Já quiser máquina virtual mesmo, mandando ela virtualmente para o inferno. Vamos lá. Agora vai acontecer o seguinte. Ele está terminando, tá? O boot. Vamos ver se ele não me decepciona. Se bem que esse cara é FI, eu esqueci disso. Mas vamos lá. 1, 2 e... Oh, Groove aí! Eu tinha só 15 segundos, mas deu tempo. Então, olha só. Eu posso ir no normal, eu posso ir no modo manutenção. Agora que eu interrompi, eu tenho que dar Enter, porque senão ele não vai mais não. Se eu tivesse deixado, ou eu tivesse mudado lá para 1, o default, aí ele entrava lá. E olha só que interessante. Vamos imaginar que eu só tivesse o primeiro e eu quisesse usar o Groove para poder entrar no modo manutenção. Então eu teria que, aqui nesse ponto, eu digito a letra E. Aí ele abre para mim a edição Groove.
aqui eu tenho a linha onde está aquela palavrinha, eu vou minimizar aqui, mas se alguém precisar de chamar, dá um toque aqui, por favor. Eu vou minimizar aqui só para mostrar para vocês. Aqui na linha do kernel, do módulo da carga do kernel, eu vou digitar a letra E de novo. Aí ele foi lá para o final da linha, ó. Ele tem aqui a linha toda com aquelas informações. Se eu precisasse colocar o NOA CPI, alguma coisa aqui, eu poderia. E eu posso colocar aqui também single, aqui, nesse ponto. O que eu estou fazendo? Eu estou interferindo no boot normal e fazendo com que a máquina entre no modo manutenção, mesmo ela não tendo o menu manutenção. Eu criei o menu manutenção para me facilitar a minha vida. Mas se eu não tivesse, eu poderia interromper o grupo, editar a linha de comando e mandar ele entrar no modo 5. Vou fazer isso aqui agora. Ele voltou aqui, acabei a edição, agora eu digito a B. Ele vai dar um boot na máquina, espero. Ó, tá fazendo o boot. Vou abrir aqui.